esquerda radical versus esquerda moderada. Zona neutra, bora. Só a Revolução Brasileira pode libertar o Brasil do imperialismo. Imperialismo, cara. Quem... Não, a gente não precisa de revolução para libertar o Brasil do imperialismo. A gente só precisa... A gente precisa de uma revolução, mas não a revolução nesses termos aqui. Pode ver. Beleza, é isso. Eu sou hipócrita, velho. Vai tomar no... Veja, Pô, eu precisei de 43 segundos de vídeo pra me refutar. o Brasil é um país de capitalismo independente, né? O sistema imperialista global, ele é dividido em países dependentes, subordinados e países dominantes. O que a gente vê na história da América Latina é que toda experiência de tentativa de garantir soberania de fato para os países latino-americanos que não passa por uma ruptura revolucionária é brutalmente interrompida a partir de golpes de Estado, fomento de desestabilização econômica, grupos de extrema-direita, paramilitares e por aí vai. E é muito fácil defender isso até com figuras que não são do campo marxista. Por exemplo, Darcy Ribeiro, que não era um marxista, embora tivesse um bom diálogo com o marxismo, no seu principal livro, O Povo Brasileiro, ele fala no prefácio do livro que não é difícil imaginar um reformismo democrático que resolva os problemas do país. Mas na história É a extrema-direita. brasileira, toda vez que tivemos um governo nacionalista e reformista, esse governo foi brutalmente sufocado e reprimido. Outra figura muito importante do campo reformista brasileiro, o Leonel Brizola, falava inclusive da necessidade de uma pimenta revolucionária na social-democracia brasileira, considerando que o Brasil é um país da periferia do sistema capitalista. Então a gente pode elencar diversos exemplos de países latino-americanos que tentaram adotar medidas de democratização Os outros dois são só enfeite? dos recursos naturais, de melhora das condições de vida da classe trabalhadora, de aumentar Cara, de vídeo que será skipado? Porra, esse vídeo aqui será brutalmente skipado, irmão. Deixa eu colocar em 1.5. Rapaziada do YouTube, faz o L. seus graus de soberania, e que a resposta foi a mais brutal violência e reação da classe dominante interna e do imperialismo. Recentemente, a gente viu um golpe de Estado na Bolívia em 2019, que tinha como um dos objetivos principais acabar com uma política nacionalista de gestão do lítio, né? A Bolívia é um dos países mais ricos Em outubro de 2019, o Morales foi reeleito na Bolívia em meio a denúncias de fraude eleitoral feitas pela oposição apontadas pela OEA. Seguiram-se protestos, greves e confrontos, até que, sem apoio das Forças Armadas e da polícia, Morales renunciou e deixou o país. A senadora Jeanine Áñez assumiu a presidência interina, reconhecida por uns como transição constitucional e denunciada por outros, incluindo Morales, como golpe de Estado. Ou seja, não foi um golpe de Estado. É muito bom, né, essa checagem de fatos aqui, gostei. do mundo e lítio, que é fundamental na quarta revolução industrial. Aqui Segundo eles, foi um golpe de Estado tocado pelo Elon Musk. Eu não tô zoando, eles realmente falam que foi o Elon Musk que deu um golpe de Estado. mesmo no Brasil, a descoberta do pré-sal ensejou a reativação da quarta frota dos Estados Unidos em golpe de Estado de 2016, a Lava Jato, evidentemente, do pré-sal ensejou a reativação da quarta frota dos Estados Unidos em golpe de Estado de 2016, a Lava Jato, evidentemente, Sim, o golpe de Estado de 2016, sabe? É isso, foi um golpe de Estado em 2016, rapaziada. não foi só isso, mas é um dos exemplos. Inclusive, o governo Dilma nem era sequer um governo reformista. Então, na América Latina, Era um governo de merda mesmo, era um governo que não deveria estar ali. Não deveria nem ter começado, sequer devia ter sido, essa bosta sequer devia ter sido reeleita. nossas veias abertas estão sangrando. A gente só consegue pensar As veias abertas da América Latina. uma libertação Consigo ouvir até o Belchior tocar lá no fundo, sabe? Cheio de incenso. do nosso país, E controle realmente popular das riquezas naturais do Brasil, uma verdadeira soberania do nosso país, se a gente consegue romper com o imperialismo. Romper com o imperialismo significa fazer uma revolução brasileira, dado que em nosso país, em toda a América Latina, como disse a grande Vânia Bambirra, as classes dominantes internas são classes dominantes dominadas. Elas dominam a classe trabalhadora, mas estão muito bem adaptadas a uma posição subordinada frente ao imperialismo estadunidense, formando um consórcio entre burguesia brasileira e grande capital estrangeiro. Então, me parece que está muito claro que imaginar sim, comunista. As nossas elites são a merda. Não, eu não concordo com você. uma emancipação do nosso país fora de um processo revolucionário é uma ilusão e acaba acontecendo cenas tragicômicas, né? Como o Ciro Gomes em 2018 sendo vaiado na CNI porque defendia um projeto nacionalista e a burguesia não topou. Salve, galera. Meu nome é Júnior Manuel, sou historiador, comunicador e educador popular, doutorando em serviço social pela UFAL. Eu não sendo o fetiche deles chamarem comunicador e educadores populares, tipo, eles não são populares. Depressão não São ativou inchados. R$10. Militante comunista. Hoje a gente vai participar de Corta aquilo dali, Yosef.
Um debate comunistas versus esquerda moderada ou reformista. E por que eu vou defender a perspectiva comunista? Porque a gente conhece a história da América Latina e do Brasil, né? A gente não tem experiências em que Nós lemos livros de história. seja possível na América Latina, dominado pelo imperialismo estadunidense e por classes dominantes dominadas, fazer transformações substantivas que mudem a vida do povo trabalhador sem partir para uma ruptura revolucionária. O último presidente reformista que a gente teve no Brasil foi o João Goulart, que tentou fazer reformas e teve um golpe de Estado e uma ditadura que durou 21 anos. O último presidente de esquerda do Brasil foi o João Goulart, rapaziada. É isso aí, pô. A emancipação da classe trabalhadora só vem com a Revolução Brasileira. Isso, só com a revolução, irmão. Isso. Ainda bem que esses caras estão focados em, vai só com a revolução. Por isso que o Jones Manuel criou o PCBR, aquela página de Instagram dele. E é isso aí. Inclusive, o Jones criou o PCBR e saiu loucamente tentando entrar em partidos de esquerda aí pra tentar ser candidato a presidente. Ele foi rejeitado. Já todos. Preto mandou R$10. O japonês. Você vai ver nesse vídeo uma mulher que chora quando fala de estudo defender que tem que ter uma guerra civil. Acho que ela não sabe que estudo vira terapia anti-estresse na guerra. Sarda é burra pra CRL. Peraí, a Sardá vai defender guerra civil aqui nesse debate? É sério? Ela vai defender guerra civil? Oh, tadinha. Meu Deus. Pô. O LARP desse povo não tem limite? Eu acredito que apenas realmente... O PCBR tem o mesmo valor institucional que o PCL, Partido da Causa Libertária. Sim. Porque eles não existem. Tipo, eles não são partidos, eles não possuem os mecanismos jurídicos para atuarem como um partido. Tadinhos. Realmente, com a Revolução Brasileira, nós conseguiríamos a libertação total da nossa classe trabalhadora, principalmente das mulheres e mulheres negras, que são a base dessa pirâmide do imperialismo e que historicamente sofrem com o imperialismo, desde a época da escravidão, que seus corpos foram utilizados para explorar e para gerar trabalhadores escravizados e explorados, até os dias atuais, que também o trabalho doméstico é mal remunerado, desvalorizado, e os países do norte global fazem uso desse trabalho do sul global, utilizando os países subdesenvolvidos, que eles precarizam, que eles exploram, para que esses países do norte global fiquem cada vez mais ricos, tenham cada vez mais benefícios a partir dessa exploração do sul global. Então eu só acredito realmente que com uma revolução, com a organização... A exploração é comércio, rapaziada. Exploração é comércio. Ah, sim, os países do norte global... É complicado, né, cara? Porque... a realidade diz o contrário. Tá ligado? A realidade diz o contrário. Porque, de acordo com o discursinho dela... você imaginaria que o norte global jamais teria permitido que a China se desenvolvesse e se tornasse a segunda potência global. Porque na lógica dela, o norte global vai explorar os países na periferia do capitalismo. E, tipo, o norte global entregou suas fábricas para a China. Tipo, o norte global buscou fazer negócios com os chineses, assim como eles fazem com o resto do planeta. Tá entendendo? Tipo... é foda, cara, é foda. O Brasil não se desenvolveu durante o período de maior de dinheiro mais barato da história humana por incompetência. O Brasil decidiu virar social-democrata durante a era neoliberal, quando o dinheiro tava grátis, os Estados Unidos estavam falando, rapaziada, vamos ficar todo mundo rico? É isso aí, vamos ficar todo mundo rico. Pô, não, o Brasil pegou essa oportunidade de filo. É isso. Organização da classe trabalhadora, para tirar esse... comércio e exploração, mas Cuba é miserável por causa do embargo. Precisa, cara, precisa. Os defensores... Tipo, agora a chave virou. Agora não existe mais livre comércio, o neoliberalismo acabou, morreu, esse lenga-lenga foi por causa do caralho, e agora realmente fudeu. Agora é briga de cachorro grande, é briga por zonas de influência, e cabe ao Brasil assumir a sua posição de potência regional e botar toda a Latam na coleira. A gente vai bater de frente com os americanos? Não nesse século. Mas talvez dê pra sentar na mesa e negociar com eles termos não tão horríveis assim. Talvez. 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 É foda.
do imperialismo que nós vamos Não, agora eles estão desesperados que o neoliberalismo acabou. realmente ter uma emancipação verdadeira para as mulheres, principalmente, para as mulheres negras que estão na base dessa pirâmide e que historicamente foram exploradas pelo imperialismo e que até hoje são a base dessa exploração, que são as mais oprimidas ao longo dessa história. Então, na minha visão, única e exclusivamente nós conseguiríamos a partir de uma revolução essa libertação, porque as reformas ou qualquer outra coisa que seja feita como um reparo ou um remendo, nesse meio termo, pode acabar afetando principalmente essas mulheres. Então, não tem como a gente ter uma libertação das nossas mulheres, das nossas minorias, do nosso povo, no geral, mantendo o imperialismo. Então, só a Revolução Brasileira realmente conseguirá libertar todos nós. Meu nome é Caroline Sarday. Concordo. É só a Revolução Brasileira poderá libertar todos nós. Mas não é a sua revolução, é a nossa. Não tem esse vídeo? Hyperjumper. Tenho 28 anos, eu sou comunicadora, publicitária e criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos, mas também sou militante feminista marxista. Sou feminista marxista porque eu acredito que nós precisamos ver os problemas pela raiz deles. Por conta disso, estou do lado da esquerda radical para encontrar sempre a raiz dos problemas, principalmente linkados à história das mulheres. E se nós queremos revolucionar a vida das mulheres, nós queremos uma libertação real, nós precisamos arrancar o problema pela raiz e não simplesmente fazendo podas. Bom, eu acho que para entender por que só uma revolução pode libertar o nosso país do imperialismo, a gente precisa entender o que é o imperialismo e como isso surgiu, como isso se constituiu. Como a Carol bem trouxe, a gente vai voltar lá no período da escravidão para conseguir entender isso. A gente precisa partir, todas as nossas análises referentes à sociedade brasileira e aos problemas que a gente enfrenta hoje, do fato de que esse território foi invadido em 1500 pelos europeus que passaram aqui quase... Conquistado. Esse território foi conquistado. É isso. Beleza. E houve a misericórdia por parte dos Tuguinhas. Hã? Ainda bem que houve essa misericórdia, porque se ela não tivesse acontecido, nós teríamos problemas muito parecidos com os problemas que existem nos Estados Unidos. Então, obrigado, Tugas. 400 anos escravizando pessoas negras, pessoas indígenas, explorando tudo que era possível desse território, a natureza principalmente, né, devastando. O território era deles, o território era dos portugueses. Tipo, eles estavam explorando o território que, como eu posso dizer, eles conquistaram, né? Acho que faltou esse detalhe. É a vida. Tipo, é muito bom operar dessa lógica. Tipo, nós somos descendentes desses conquistadores. Ou, ai, nos oprimiram. Tipo, é mentalidade também. Por isso que a gente vai vencer esses coitados. Nossos biomas e florestas, enfim, né? Dessa forma eles enriqueceram, dessa forma eles se tornaram as potências que eles são hoje. E esse poder que eles acumularam... Portugal tá na merda, né? Portugal e Espanha, os países que mais... que tiveram a maior extensão territorial no novo continente. Tipo, não, eles não são ricos por causa de colonização. Inclusive, colonização é uma merda, beleza? Numa perspectiva puramente econômica, você ter colônia ao redor do planeta é uma bosta. Eles tinham por prestígio. Essa foi a lógica que fomentou a partilha da África. Essa é a melhor parte. Tipo... Beleza? Naquele período, eles mantêm até a atualidade, né? Então a gente... Não, cara, era uma bosta. A maior parte das colônias britânicas na África, por exemplo, elas não se pagavam. Mas ter um império onde o sol nunca se põe... Pô, quer mais prestígio do que esse, irmão? Toma no cu, cara. Oh, pelo amor de Deus. Uma coisa legal é que tá rolando agora uma onda de edits nacionalistas britânicos, irmão. Puta que pariu, velho. Na moral. É muito fácil o cara ser um nacionalista britânico, velho. Vai tomar no cu, bicho. Pô, olha o que esses filhos da puta conseguiram conquistar, mano. Tudo que os Tuguinhas conquistaram ao longo de 400 anos, os britânicos, conquistaram mais. Tá ligado? O mundo fala inglês, a língua franca do planeta é o inglês, cara. É foda. E os caras se odeiam, velho. É bizarro, mano. É bizarro como o cara não consegue ser um nacionalista morando na Inglaterra. Tipo, cara, você é mongol, velho. Que pariu. Beleza? Porra, você é... Pelo amor de Deus. A gente vive hoje numa situação de uma espécie de um novo colonialismo, né? O nosso país, o Brasil, assim como todos os outros países da América Latina, do continente africano, continuam... Tipo, eles podem se achar donos do mundo, centro do planeta, porque eles já foram, não são mais. É um império que colapsou, né? Tadinhos. Mas, pô, eles têm um passado glorioso. De certa forma, né? De uma forma diferente, mas de certa forma ainda são colônias desses países europeus e atualmente dos Estados Unidos, principalmente, né? Que acaba sendo esse maior império do mundo, por enquanto, né? Então, ele age dessa forma mesmo, né? Os Estados Unidos, principalmente, de uma forma diferente, mas de certa forma ainda são colônias desses países europeus e atualmente dos Estados Unidos, principalmente, né? Que acaba sendo esse maior império do... Os Estados Unidos é um império, mas... Sabe?
Não é porque eles exportam sua cultura que nós somos colônia deles. O mundo, por enquanto, né? Então, Por enquanto, né? Porque a China... ele age dessa forma mesmo, né? Os Estados Unidos e essas outras potências europeias agem como grandes impérios que querem dominar todos os territórios possíveis, expandir o seu domínio da maior forma possível. E esse domínio acontece de forma militar, de forma econômica, de forma tecnológica, de forma cultural. E não existe como superar isso por dentro desse sistema. Não existe forma de superar isso através de políticas públicas ou mesmo através de reformas. Como o Jones disse, né, o nosso país ele ocupa uma posição, um lugar dentro do sistema capitalista global. Esse sistema ele tem que ser visto dessa forma, como um sistema global, que tem esses países centrais, esses países imperialistas, esses países dominantes e tem os países periféricos, os países que não são dominantes, mas que são dominados. E não tem como sair de dentro, não tem como fugir dessa lógica por dentro desse sistema. É só romper esse sistema. A gente vê que todos os países conseguiram fugir desse domínio imperialista, né, dessa dominação, principalmente dos Estados Unidos ou de outros países, foi só quando romperam com o capitalismo, né? Então, os países do mundo hoje que realmente estão livres disso são os que passaram por processos revolucionários, ou mesmo que já passaram por isso antes, ainda durante o período colonial ou ainda durante o período da escravidão. A gente teve, por exemplo, no continente africano, ainda já no século XX, revoluções para que esses países conseguissem se libertar do colonialismo, né? Lutas. Pô, eles estão bem pra caralho, irmão. Revolucionárias anticoloniais. Tirando Portugal, que Portugal realmente lutou até o último homem pra manter aquela merda que é a Angola, os britânicos simplesmente falaram, tá, tchau, é os guri. Porque aquela merda era cara, beleza? Manter uma porra na colônia era muito caro. E a gente vai ter aqui no nosso continente o exemplo do Haiti. Guerra do Ultramar. Que é bastante inspirador pra mim, a revolução que aconteceu. Puta que pariu, hein? E a gente vai ter aqui no nosso continente o exemplo do Haiti, por exemplo, que é bastante inspirador pra mim, a revolução que aconteceu lá. Cara, foi uma desgraça, foi um desastre, sabe? Pô, parabéns, beleza, se inspira aí nessa merda, tá ligado? Foi um fracasso retumbante. Faz falta no nosso país. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, sou produtor de conteúdo nas redes sociais, e eu sou comunista e ecossocialista, porque eu entendo que esse sistema esse sistema é problemático desde as suas origens, desde as suas raízes, ele não tem salvação dentro dele, a gente precisa superar ele, a gente precisa acabar com esse sistema para que a gente possa resolver de fato todos os Não fale mal da Angola, é o Brasil da África, que fique lá. problemas da classe trabalhadora do nosso país e O larpeiro da USP. impedir que o capitalismo destrua o planeta dentro dessa crise climática que a gente está vivendo. Que discordam, pode. Uau. Valeu, Nando. Nando.Minas mandou R$10. Tava deprimido, problemas no relacionamento e pessoais. Mas depois desse vídeo eu fui imediatamente me inscrever em todos os estágios que achei online, só Mitada. pra pegar esses desocupados. Mitada. Não, Blackpink é o caralho, irmão. Pelo amor de Deus. Blackpink é o caralho. Você é comunista, por acaso, pra aceitar o fracasso? Não. Então, avança, irmão. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar, eu queria trazer 3 pontos rápidos aqui pra gente iniciar a nossa conversa. O primeiro ponto é que eu acho que essa pergunta já está mal colocada. Por quê? A questão não é meramente a luta contra o imperialismo, a questão é o desenvolvimento material da sociedade brasileira, o desenvolvimento material de um país subdesenvolvido como é o Brasil e o desenvolvimento humano que vem acompanhado desse desenvolvimento material. E o imperialismo, nesse caso, ele não é o fim em si mesmo. O imperialismo, ele é um obstáculo para esse processo de desenvolvimento e eu creio aqui que todo mundo concorda com isso. E a luta é contra o imperialismo no sentido de ser um obstáculo ao desenvolvimento material, ao desenvolvimento humano do Brasil, do brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na minha compreensão, a dicotomia reforma e revolução é uma dicotomia falsa. Por quê? Todos queremos fazer reformas na sociedade. Caralho, essa disputa maldita, ela remonta ao século XIX. Os comunistas versus os sociais-democratas. E os sociais-democratas traíram os comunistas. E mataram a Rosa Luxemburgo na República de Weimar. Foda-se, pô. Foda-se a Rosa Luxemburgo. Enfia a Rosa Luxemburgo no cu, cara. Eles traíram a comuna da Baviera. Sim, foda-se, pau no seu cu. Os sociais-democratas venceram essa disputa. E eles dominaram a política internacional por quase 100 anos. Agora tá colapsando o mundinho social-democrata. Inclusive os revolucionários. Só que a discussão é a hegemonia política e a forma de conquistar o poder para efetivar essas reformas. Então, quando a gente pega, por exemplo, inclusive eu faço uma referência para quem quiser consultar um texto muito bom do marxista holandês Anton Pannekoek, que ele fala sobre essa falsa dicotomia. E ele é um revolucionário, inclusive. É um bom debate. Papo com cheiro de naftalina, tá ligado? Isso não se reflete na realidade. Será que o Loconte vai ficar metendo a mão na sola do tênis dele o debate inteiro, que nem no outro episódio? Faz sobre essa questão da revolução, que os revolucionários também são reformistas, e a questão aqui a gente tem que discutir como que a gente vai conseguir a hegemonia política e a força suficiente na sociedade para a gente poder fazer esse processo de reformas, para poder fazer essa transformação social. E o terceiro ponto que eu discuto aqui, e aí eu acho que talvez vai ser o ponto de maior controvérsia nesse nosso debate, nessa nossa conversa, que é o seguinte: quando a gente fala sobre reformas... Não, o Loconte é low energy pra caralho.
Quando a gente fala sobre revolução, de fato, há essa proposta de que a revolução é a superação dos nossos problemas. Na minha opinião, isso acaba sendo uma espécie de aposta no escuro, de salto no escuro, no sentido de que a revolução, no seu conteúdo posterior à revolução, é uma grande incógnita. Tanto que o conteúdo material, o conteúdo das propostas... O que eu fico falando pra vocês? Tipo, revolução é uma cagada. Tipo, eu defino uma revolução, é uma revolução institucional. Beleza? Uma revolução com gente na rua, tropa e tiroteio. Tipo, mano, vocês aí que estão fomentando essa revolução vão ser mortos. Beleza? É assim que a banda toca. Especialmente as propostas mais concretas, debatidas e discutidas, são conteúdos que, no geral, hoje, em uma grande referência, inclusive o próprio Jones, a gente está debatendo nos marcos do trabalhismo e do desenvolvimentismo, que é, na minha opinião, o que mais chegamos na disputa de enfrentamento, na disputa de social em relação à esquerda moderada seria os sociais-democratas? Sim. Ao Brasil. E para fechar, uma última provocação. Reformas são derrotadas, revoluções também são derrotadas, e o processo histórico, ele é herdeiro de todo esse processo, de todas essas séries de vitórias e derrotas, e mesmo na questão das derrotas, a gente ainda tem ganho, a gente ainda tem coisa para defender. Tanto é que a gente fala do trabalhismo, o trabalhismo gerou Petrobras, BNDES, uma série de instrumentos que hoje são essenciais para o desenvolvimento brasileiro e estão aí até hoje, mesmo depois de uma derrota do movimento trabalhista das reformas de base em 64. Olá, sou Frederico Krepp, sou professor de filosofia, tenho um canal no YouTube onde eu faço análise política, onde eu faço análise econômica, falo um pouquinho de filosofia também. Eu sou militante trabalhista, a ideologia mais bem sucedida da política brasileira e... Cara, o positivismo é a ideologia mais bem-sucedida da política brasileira. Sabe? Vamos lá. O Brasil foi positivista, ou teve influência forte positivista de 1889 até 1895. Depois de 1930, 1945, depois de 45 até... depois de 64 até 1985. Beleza? Eu não sei. Trabalhismo? Tá considerando Vargas e o Jango, tipo, tá, não foi tanto tempo assim. Foi muito pouco, na verdade. Liberalismo em si... Você tem ali não é você falar que a República Velha é liberal. É também você falar que o período da República Populista foi liberal. Pô, é foda também, né? PT é trabalhista? Pô, se quiser jogar o PT no colo do trabalhista, você vai foder os trabalhistas, né? FHC foi liberal, sabe? Collor, aí você pode falar, Collor, FHC, Itamar foi período liberal ali, apesar do FHC ser um social-democrata. Mas ele tocou a políticas liberais. Você vê que esses caras aqui vão jogar o Lula e a Dilma no colo do liberalismo. Sei lá. Isso é uma putaria. Se você definir o Brasil em termos puramente ideológicos, você tá fudido. O que mais transformou esse país e vinha aqui defender a perspectiva trabalhista. Ele também considera a ditadura? Tá aí. Ditadura militar trabalhista. Eu concordo com grande parte das críticas. Liberal foi de 91 a 2002. Se você quiser ser, sabe... Beleza, isso é FHC, é uma concessão. O que os comunistas fazem a respeito do sistema capitalista? Eu sou muito crítico ao sistema capitalista. Eu entendo o processo de desigualdade, principalmente no contexto brasileiro, colonialista, que realmente a gente vive num capitalismo independente, a gente vive num mundo globalizado que não tem interesse no desenvolvimento dos países do sul global. Eu concordo com tudo isso. Meu problema é que falta materialidade num projeto socialista, porque eu não consigo ver num horizonte de onde vai vir essa revolução. Porque no século XX, a gente tinha uma hegemonia global entre socialismo e capitalismo, com a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. A gente tinha revoluções explodindo por grande PT é um partido vendido ao centrão e Lula é liberal. Em diversos países, e o Brasil ele não chegou próximo de fazer uma revolução socialista. Só quem acredita que a gente chegou perto de uma revolução socialista é direitista biruta que usa isso como justificativa para dizer por que a gente tinha que ter tido uma ditadura militar no Brasil. A edit nova do presidente mandou R$10. Acho maluco. Saca só a edit nova do nosso presídio se Imperador Renan Chá de Santos no Varamer 40k e adicionou um link. Crinjada, velho. Cadê o... Quero meus edit Hyper Jumper, pô. Usou elétrico. O que tinha que fazer? Quero meu Hyper Jumper, pô.
Então o Brasil, no meio da hegemonia, da disputa hegemônica, ele não teve capacidade de chegar nessa revolução. Então vocês querem que eu acredite que no século XXI, onde não existe mais hegemonia, ou melhor, não existe mais essa luta de hegemonia, porque hoje o grande bloco socialista é a China, e a disputa deles com os Estados Unidos é uma disputa pelo mercado capitalista. A China está cagando para o socialismo nos outros países, eles estão preocupados apenas com os deles, eles não estão como Acabou. A União Soviética fazia, né, de apoiar reformas, de apoiar revoluções, como apoiou Cuba, etc. Então não tem materialidade, não tem nada que possa ser feito pelos socialistas para modificar a situação da classe brasileira hoje. Na verdade, tem uma coisa, eu entendo que o discurso... 2025, gente, e diz que é coisa de adolescente. Sim, e qual é o problema? Eu não entendi ainda o problema aí. O discurso revolucionário, ele é bom para ajudar no impulso... Amiga, cara, a gente tá jogando no long run aqui. Então a gente pode utilizar o discurso de vocês para forçar as reformas... Mano, eu disse de uma maneira educada, o socialismo é uma ideologia falida. Que nós queremos. Então eu quero mudanças reais e não acabar com o Humberto Ratos, que tá há 20 anos de militância e não fez nenhuma. Vejo hoje o socialismo como um instrumento que a gente pode utilizar para ir fundo nessas reformas. Mas nesse sentido só, porque você não tem a substância necessária para alcançar um projeto revolucionário brasileiro. O Bolsonaro, com uma capacidade de mobilização de massa enorme, com o poder assim... com uma capacidade de movimentar até grandes setores dos militares, com a máquina pública na mão, ele não foi capaz de ganhar uma eleição e ele não foi capaz de dar o golpe que ele queria. Com tudo isso, os comunistas, nem se tivessem isso, talvez não conseguissem. Aí eu me pergunto, se amanhã o Jones, que é uma figura que vem crescendo, alcançar uma grande relevância popular, e ele falar assim, tem que ser projeto revolucionário, etc., e ele conseguir 30%, 40% da revolução, beleza, tem isso, e aí? Vai entrar numa luta com os militares? Vai fazer uma guerra civil no Brasil? Como é que funciona o projeto revolucionário? Porque acho que primeiro que é fatalista, essa noção de que a gente só vai superar o imperialismo se a gente acabar com o capitalismo, é um fatalismo que não faz muito sentido, e o outro ponto é unilateral. Há uma unilateralidade que não considera que tentar acabar com a ordem capitalista do jeito que vocês defendem seria talvez piorar a situação da classe trabalhadora no Brasil. Nossa, que mogada, que isso, velho? Meu nome é Charlie Barkley, eu sou poeta, sou escritor, tenho um trabalho no Instagram relacionado à poesia e recentemente comecei a me envolver muito com política, defendendo uma perspectiva reformista, reivindicando esse termo que foi muito... que se tornou pejorativo no decorrer dos tempos, principalmente por conta dos ataques comunistas às noções reformistas, só que eu entendo que no Brasil todos os direitos que os trabalhadores alcançaram foi devido às práticas reformistas e às transformações que aconteceu dentro da ordem do sistema capitalista. Então eu entendo que não deve haver uma ruptura completa e que a gente deve encontrar dentro do sistema os modos para fazer com que a nossa vida da classe trabalhadora sejam melhoradas nesse processo sem que haja um risco institucional que acabe piorando a vida de todos. E por isso eu entendo que o reformismo é o melhor caminho para a gente alcançar os nossos... Eu disse que ia ter o Jansen sodomizado pelos trabalhistas. Não, gostei bastante dos pontos dos comunistas, como sempre eu concordo muito com a crítica, mas aí vem ao meu lado aqui da social-democracia, mais ligado ao trabalhismo, que é justamente entender que a Revolução Brasileira é inviável. Ao ponto que eu gosto de citar os 3 motivos de eu não ser marxista. O primeiro é justamente que eu não vejo que tem um contexto para uma revolução, não acho que tem materialidade. As revoluções, especialmente as marxistas, estão num contexto de guerra, num contexto de fome generalizada e insegurança social completa. Ao ponto que se a gente vê a Rússia, a China, quando elas passaram por revolução, não existia CLT, não existia BNDES, não existia FGTS, nem nada do tipo. E esse é o primeiro ponto, né, o pré-revolucionário. Durante a revolução eu vejo que existem excessos, existe autoritarismo, perseguição política, que gera violência e pessoas que são inocentes. E eles não se importam, os comunistas querem perseguir... acabam sofrendo com isso, eu sou veementemente contra isso. E o terceiro ponto é o ponto econômico, que não vai ter revolução, mesmo se tiver, vai ter massacres ou autoritarismo. E, posteriormente, a gente vai ter uma estagnação econômica da economia planificada, que não é o que aconteceu em um país, 2 ou 3, foi o que aconteceu em todo o bloco. O problema da economia centralmente planificada foi superada pela IA. A IA resolveu esses problemas. Todo bloco que se manteve com a economia planificada, não teve o incentivo da propriedade privada. Loconte, para onde o vento estiver soprando, eu vou. É exatamente isso. Ele é um homem pragmático, beleza? Ou seja, ele é um membro do centrão esotérico. E, posteriormente... O lugar do Loconte no Partido da Social-Democracia Brasileira. Ali é o partido ideal para ele, MDB. Gerou o colapso econômico que acabou com esse bloco. Eu acho que é melhor. O MDB é o partido perfeito para ele, tá ligado? Nem de esquerda, nem de direita. Eu sou de extremo centro. Conseguiu escapar disso foi justamente a China que fez reformas. E é isso que eu defendo. E justamente quando a gente para pra pensar, poxa, o Brasil nunca esteve próximo de uma revolução, mas o quão próximo ele esteve em toda a sua história foi em 1935, com a intentona. O mais próximo de toda a história do Brasil, que teve mais mobilização, e mesmo assim foi um fracasso estrondoso. Justamente porque já estavam ocorrendo reformas, especialmente durante a... O Loconte tá junto com os caralhados lá da militância do PSDB jovem. Era Vargas. Então acho que a janela de oportunidade para uma revolução marxista se fechou. E eu, como pragmático, acredito que a gente tem que aproveitar as janelas que a gente está inserido. Eu sou meio pragmático também. Depois da vibe vem o pragmatismo. A janela de oportunidade para uma revolução marxista... Tipo, pragmatismo pra mim sempre foi Bismarck, o resto é meio gay. Se fechou. E eu, como pragmático, acredito que a gente tem que aproveitar as janelas que a gente está inserido. E a janela que hoje a gente está inserido é a janela da soberania nacional via desenvolvimentismo, via reformas. Aproveitando que os Estados Unidos está perdendo local na economia global e se inserindo nessa cadeia de produção ao lado da China, naturalmente não sendo subserviente.
Pô, sou obrigado a concordar com o Loconte. Mas aproveitando desse momento histórico. Então eu vejo todos esses problemas, eu entendo a crítica de vocês, acho até certo ponto bonita a ideia de revolução, mas não acho ela viável, não acho ela material, não acho ela possível. Então por Não, Realpolitik Pio é meta, irmão. É meta desde o século XIX, vambora. Dito isso, Realpolitik é muito foda. O problema é que a questão ideológica é importante pra caralho. Então... a vida é boa. Eu não considero marxista, além dos outros dois fatores, mas esse é o principal. E olhando para os exemplos históricos, a gente vê que é sim possível combater o imperialismo, talvez não derrotá-lo, mas combater via política. Porque quando você trata de Realpolitik no Brasil, é aquilo que eu tava falando lá da ordem de prioridades do Centrão, em que, tipo, tiração de vantagem sem ideologia. Na esquerda é tiração de vantagem e ideologia tá aqui embaixo hoje. Realpolitik no Brasil é Centrão. O Centrão é Realpolitik no Brasil. Centrão é Realpolitik no Brasil. Então, Realpolitik no Brasil é completamente escroto, tipo, é foda. Aí você tem o Bolívia em Fúria, aquele mongoloide, que ele defende o centrão esotérico. Porque ele vê no centrão pragmatismo, Realpolitik brasileiro. Tipo... Porra. Via desenvolvimentismo. A questão é melhor fazer isso do que esperar uma revolução ou tentar fomentar algo que é muito inviável. Eu sou Loconte, eu sou economista e analista político e defendo a visão de mundo do pragmatismo. Hoje estou aqui ao lado da social-democracia porque eu acredito que o comunismo e a visão marxista não é a melhor para entender a nossa sociedade e economia. E hoje a gente vai trazer... Hoje ele tá num LARP diferente, hoje ele é social-democrata. Alguns argumentos aí mais voltados à esquerda trabalhista, desenvolvimentista, para tentar trazer soluções para o nosso país. Eu também sou dono do canal Conhecimento Expandido, recentemente bateu 500 mil inscritos e vamos para cima desse debate. Pardo. Tenho medo de falar que quero que o trabalhador tenha casa, saneamento básico, alimentação segura e me taxar de comunista, sendo que é bom... Não, foda, né? Porque o discurso direitista é mongoloide hoje, então você tem que operar na... Cara, não tenha medo de falar aquilo que você defende, foda-se os outros. Ah, vão te taxar de comunista. Ah, tá bom, vai tomar no seu... Você é burro. Responde assim. Vamos lá, eu acho que o time aqui, eles estão confusos, né? Porque o Charles, ele fala que a proposta de uma revolução e dizer que só combate o imperialismo com a revolução é fatalista, mas em seguida o Loconte diz que se acontecer uma revolução, vai necessariamente ter perseguição política, vai ter violência e a economia planificada vai estagnar. Então, essa... Vai, seu merda, porque, como você disse, a história demonstra isso. Todas as revoluções houveram perseguição. É fatalista, ele está prevendo o futuro, não importa o contexto, não importa as condições, ele está dizendo que vai acontecer a despeito de N fatores que possibilitam analisar as possibilidades históricas. Então, a fala do Loconte é fatalista, a defesa de uma revolução não. Isso por um lado. Por outro lado, o Loconte é mentira que a economia planificada estagnou. Tem um texto muito importante, o mito do fracasso econômico da União Soviética, que mostra que no momento que a União Soviética estava próxima da sua queda, o crescimento econômico continuava crescendo, o crescimento da produtividade do trabalho continuava crescendo, inclusive acima do Brasil nos últimos 30 anos. O problema da União Soviética foi político, não foi um problema econômico. Inclusive, sim. Muito bom. Tipo, a realidade, foda-se, é o artiguinho do Comuna que eu gosto, falando que é mentira. O socialismo traído por trás do colapso da União Soviética, publicado pela editora Palavra, do qual eu fiz o prefácio. Então é mentira o mito de uma estagnação. Registros históricos apontam que nos últimos anos da União Soviética a economia enfrentava estagnação e queda. Porém, há estudos que indicam que o que ocorreria era uma desaceleração do nível de crescimento e não estagnação em si. O chamado mito do fracasso econômico destaca que a crise não foi apenas econômica, mas também política e social. Já até o socialismo traído argumenta que o colapso decorreu de reformas internas mal conduzidas e pressões externas mais do que da inviabilidade econômica absoluta. Da economia planificada. Isso nunca aconteceu na União Soviética. Aliado a isso, eu concordo com o Fred. Os comunistas eles defendem reformas, mas a gente é contra o reformismo, enquanto método de direção política. Exemplo claro disso. O presidente João Goulart defendia reformas de base muito importantes que os comunistas na época apoiavam. Veio a reação da burguesia e o João Goulart fugiu do Brasil para não ter um banho de sangue. Mas o banho de sangue veio do nosso lado. A gente foi... Não teve banho de sangue. Vai tomar no seu... Vai se fuder. Maldito seja Guberi, filho da p... Essa merda, dessa teoria da panela de pressão, filho da p... Caralho. Porra, eu só queria um Pinochet, cara. A gente foi morto, a gente foi preso, a gente foi torturado. Então, assim, quem promove... Vocês estão aí, filho da puta. Vocês estavam na porra da universidade. Vão se... Os únicos otários que foram mortos foram aqueles cabaços do Araguaia. Beleza? Vem a anistia. Oh, meu Deus. Tá sendo comunista até do esgoto, porra. Tinha comunista pra tudo quanto é lado, caralho. Porra. Nossa, foram exterminados. Os palhaços do Araguaia foram. Os outros não. Beleza? Beleza? Vai tomar no seu cu, porra. Vai se... A classe trabalhadora se levanta para defender reformas, para defender ampliação de direitos, para defender mudanças importantes nessas condições de vida, tem uma reação violenta da classe dominante. E a economia? A última coisa que o comunista tem que ouvir é isso daqui, ó. Então, assim, já tem banho de sangue. Isso está colocado na história. Veja, o Sim, já tem um banho de sangue. O Brasil vive um banho de sangue. O Brasil vive uma guerra. É um fator estruturante de desenvolvimento capitalista dependente. Não é possível você achar que, por exemplo, é fundamental para o desenvolvimento... Os nossos, disse Jones Manuel.
Expulso do PCB. Das forças produtivas no Brasil, a gente mudar radicalmente como funciona o sistema financeiro. Tu acha que vai acontecer isso sem ter pressão, sem ter golpe de Estado, sem ter financiamento de desestabilização, grupos paramilitares? No Brasil de hoje, que não tem um avanço da reforma agrária, tem um bocado de latifundiário armado, grupos como Invasão Zero, armado, matando indígenas, matando camponeses, matando quilombolas, o bicho pegando nos... Matando vagabundo que invade terras do MST? Meu nobre, meu nobre. Se tudo der certo, o MST vai ser classificado como uma organização terrorista. Ou vocês... E vocês têm que ser presos, beleza? E os seus defensores todos rodar. Cada um. Vai todo mundo ser preso. É isso aí. Conflitos pela terra no Brasil e a gente nem... 40 anos perpétua. Pá! 40 anos perpétua. E vai embora, tá ligado? Vai martelando. Estourando, vai faltar martelo pra dar sentença. E aí, repare, vocês fazem um debate que eu acho muito curioso, que é o medo da violência, o medo da repressão. É muito bom esse lugar de classe média branca que acha que a violência vai começar com a Revolução Socialista. E não faz isso agora, né? Parece que não tem violência hoje, parece que não tem massacre hoje, parece que a classe trabalhadora não está sendo massacrada no dia a dia. Por fim, eu acho muito curioso, Fred, eu não defendo o desenvolvimentismo, pelo contrário, eu sou crítico, eu defendo políticas industriais para gerar complexidade. Mas o que é o desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo é uma ideia ingênua que acha que a gente não consegue aplicar políticas industriais porque a gente tem um marco teórico de leitura errada e não considera o caráter de classe do Estado. Veja, o problema não é falta de ideia boa. Se o problema fosse ter ideia boa, o Ciro Gomes estava eleito, né? E não tá. O problema é luta de classes, o problema é enfrentamento. Tanto é assim como eu citei na minha fala de abertura, o Ciro Gomes foi lá para a Fiesp defender um Programa Nacional de Desenvolvimento, a burguesia vaiou ele, porque a burguesia interna brasileira não quer. Então, todos os argumentos que vocês colocaram, inclusive se contradizeram, teve várias contradições entre vocês. Mais uma vez, o Charles falou de fatalismo. O Crepe abriu a fala dele dizendo que a gente precisa superar o subdesenvolvimento, superação do subdesenvolvimento é a industrialização, é feito? Não só isso. Você pode ler isso como um fatalismo também. Que fatalismo é esse? Que eu queria só um comentário rápido. Eu acho que esse ponto da violência é um ponto que vai entrar no terceiro bloco. Acho que a gente pode expandir isso melhor lá. Beleza. Porque eu acho que o ponto aqui é a questão do desenvolvimento. Primeira questão, o golpe de 64, ele não atacou... A violência não foi exclusiva contra os comunistas. Os primeiros a serem expurgados das Forças Armadas foram os militares nacionalistas. O trabalhismo tinha um conteúdo de classe, sim, naquela época. E as reformas de base foram defendidas também. Sabe quem foi a maior vítima da ditadura militar? A direita. A UDN acabou. O Lacerda foi assassinado. A direita política foi sumariamente exterminada da vida política brasileira. Os comunistas não. Os comunistas se mantiveram organizados, de caralho, nas suas universidades, nas suas redações de jornais, no estrangeiro, no exílio, beleza? Ou escondidos, como Dirceu. Não, a direita foi exterminada. Quando cai o regime, não tinha direita. Você tinha os lambibotas dos milicos na arena, aqueles merdas, e é isso. E eles não fizeram nada. Beleza? Também pelos comunistas. Até música esses vagabundos faziam. Tudo bem, mas os trabalhistas foram ou não foram perseguidos? Com certeza. Então é isso, a questão é simples, não foram só os comunistas, até porque a posição dos comunistas naquele momento histórico foi muito errática. Foi muito errática, os comunistas em 34 defendiam dividir o Brasil, em 35 tentaram dar um golpe, dividir o Brasil. Consulta a Conferência Nacional do PCB no site do Arquivo Marxista que vocês vão achar lá. Dividir o Brasil entre os povos. Em 1904, durante a Conferência Nacional PCB, aprovada a chamada Declaração de Agosto, nela o partido, alinhado às diretrizes da Internacional Comunista, defendia que o Brasil era um país semi-feudal e semi-colonial e deveria realizar uma revolução democrática de libertação nacional. Um dos pontos discutidos foi a defesa do direito de autodeterminação e separação para regiões consideradas oprimidas como o Nordeste e a Amazônia, que foi interpretado por críticos como uma proposta de dividir o Brasil. E rapaz, que beleza! Caralho! Pegou na mentira! Pô, esse cara é bom. Dividir o Brasil. Consulta a Conferência Nacional do PCB no site do Arquivo Marxista que vocês vão achar lá. Dividir o Brasil entre os povos indígenas no Nordeste, está escrito lá, gente. Só consultar que vocês vão achar. A questão é, onde estavam... outro exemplo. Brasil, regime democrático já após 45. Getúlio Vargas, governo democrático do Vargas. Os comunistas defendiam a derrubada do Vargas. Em 24 de janeiro de 19... e até eu, né? Tamo junto, Lacerda. Tamo junto. 54. O Lacerda defendeu o golpe de Estado. Meu Deus. Esse Lacerda. Puta... Complicado, mas fazer o quê, né? A culpa é dos militares, aqueles filhos da puta que traíram o Lacerda depois. Beleza. O jornal do Partido Comunista defendia a queda do Vargas. O Vargas se matou naquele dia e no dia seguinte o jornal dos comunistas foi... Pessoal aí pedindo, Erika Hilton presidente, Erika Hilton tem que ser presidente. Pô, a gente já teve, rapaziada. Junto... Não é novidade nenhuma, tá ligado? Com os jornais da Globo. Fica essa informação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão, e eu concordo, eu sou contra qualquer tipo de fatalismo, eu acho que a gente vai entrar depois nessa questão da revolução, da questão da... Pô, Mago, dobra a meta, pô, tem que dobrar a meta. Eu acho que é importante para quem está assistindo a gente entender uma coisa rápida aqui.
Nós não estamos no século XX mais, nós não estamos na década de 50 e 60, nós já tivemos processos revolucionários. A questão da estagnação econômica. A questão não é que a economia retrocedeu. A economia soviética, por exemplo, ela continuou crescendo até o fim da União Soviética. Só que o crescimento deles foi cada vez mais baixo aos anos, e isso foi considerado, de certa forma, estagnação. O Brasil hoje está estagnado ou não? Tá. A nossa economia vai crescer 2,5% esse ano. É estagnação econômica, menos Mas assim, 3%. se você considerar o crescimento populacional, a gente pode fazer um debate sobre uma estagnação relativa. Não era o caso da União Sim, é uma Soviética. estagnação relativa. Mas não era o caso da União Dentro Soviética. do conceito econômico, menos de 3% ao ano é estagnação Mas a União econômica. Soviética não crescia menos de 3% ao ano Crescia- antes da perestroika. não, Só consultar os dados. não, os anos 70 e 80 crescia. Quando os comunistas faziam a chamada da derrubada do governo Vargas, isso é verdade, os comunistas Ó, a mão do o Loconte tá se coçando pra não pegar a sola do tênis dele. levaram um pau nas ruas e de posição. Vamos lembrar que o pedido de cassação do registro eleitoral do PCB saiu de um membro do PTB. Vai, tá ali, ó. A relação de comunistas e trabalhistas não era relação de amorzinho, era um Claro, cara que fudeu isso. outro, Não, pau é no meio das ruas. disputa por Agora, hegemonia. exatamente. Agora veja, outra coisa que é importante dizer. Existe um debate, Charles, sobre a situação pré-revolucionária no Brasil em 64. Não é verdade que só a direita malucada faz um debate que o Brasil estava na boca da Revolução Comunista pré-64. Você pode consultar, por exemplo, o Combate nas Trevas, de Jacob Gorenda, ou o Subdesenvolvimento e Revolução do Rui Mauro Marini. Existe um Enfia toda essa merda no cu, beleza? Eu li Brasil entre armas e livros. Eu li, não, assisti o documentário da Brasil Paralelo, não preciso de mais nada além disso. debate sobre uma crise de situação pré-revolucionária em 64. E a posição dos comunistas em 64 não era só dos comunistas pressionar o governo Goulart à esquerda, era a posição também do Brizola. Que, inclusive, quando teve o golpe de 64, o Guerreiro Ramos, que era deputado pelo PTB, soltou um texto duríssimo chamando o Brizola de irresponsável e colocando a culpa do golpe em posições esquerdistas, como ele chamava, como do Brizola. Então, assim, a conjuntura é muito mais complexa. Fato concreto é que quando veio a reação às reformas, o João Goulart, ele não enfrentou. Ele fugiu. E aí, esse é o debate sobre o método político de tocar as reformas. Porque, veja, isso é um fato histórico. A reação vai vir. Então, se amanhã a gente levanta um debate sobre fim da escala 6x1, estatização do Realmente, tem dois NPCs inúteis aqui, né? Tipo, a Sardá e o Larpeiro, vão ficar quietos. sistema bancário, reforma agrária, retomada dos postos do pré-sal que foram privatizados, retomada da Eletrobras, vai ter uma reação. Vai ter bloqueio, vai ter sabotagem, vai ter fomento de golpe de Estado, vai ter pressão histérica e tal. A reação vai vir. O erro do Brizola foi não ter ficado no Brasil. No momento que vier a reação, vai ter capacidade de sustentar. Não, o Brasil Paralelo é uma bosta, irmão. O Brasil Paralelo é rasa como um pires. Esquece, dali é um vazio, mano. Essa política de reformas, porque qual foi o grande elemento da Revolução Cubana, né? A Vânia Bambirra, no livro Revolução Cubana, uma reinterpretação, ela faz Pô, parece eu no news da semana passada, tá ligado? Ouvindo o Renan e o Antu falar. esse debate de maneira brilhante. A Revolução Cubana começa como uma revolução democrática, que era fim do analfabetismo, reforma agrária, combate à corrupção, fim à ditadura. Veio a reação da burguesia e do imperialismo. A A Revolução burguesia! a direção política do processo tomou um sentido revolucionário. Então, o grande debate é, vamos lá, tamo junto nas ruas, defesa de reformas. Tamo junto. Vamos sair. Ih, que isso? Tomou um sentido revolucionário. Então, o grande debate é, vamos lá, tamo junto nas ruas, Abaixa esse braço, irmão. Que isso, mano? Meu Deus do céu. defesa de reformas. Tamo junto. Vamos sair nas ruas agora para restatizar as refinarias da Petrobras, para enquadrar o sistema bancário, para ir pra cima da Faria Lima. A reação vai vir. Quando a reação vier, e aí? Não, mas aí calma aí, só pra, eu não vou ficar monopolizando muito tempo no meu grupo, não, mas eu só queria destacar o seguinte: você deu o exemplo da Revolução Cubana. Aquilo foi uma necessidade por conta do contexto histórico da guerra. Jojo. Logo embaixo dos Estados Unidos, pequeno, sem muita força política para enfrentar, força econômica também para enfrentar a Mas que reação era dos Estados estratégico Unidos. para a União Soviética, por Exatamente. isso foi E apoiado a União por Soviética, ela abraçou a Revolução Cubana também, deu suporte num contexto de Guerra Fria. Hoje não existe União Soviética, e é um fato, gente. Cuba A seria China não vai apoiar a Revolução. Cuba seria nacionalista se não fosse pela União Soviética. Fidel Castro era um grande nacionalista. Não, o contexto não pesou, não foi determinante. Hoje no Brasil a gente vai fazer Fidel era isso. nacionalista. A Revolução... Mas, ô Jones, a Revolução Cubana, ela resolveu o problema do imperialismo? Cuba é um país que não é dominado pelo imperialismo, ele é um país agredido pelo imperialismo. A situação de Cuba e do Brasil são diferentes. Sim, mas a posição revolucionária, o imperialismo continua. Dito isso, eu prefiro morar no Brasil do que morar em Cuba. Então, no fim do dia, irmão, eu só quero comer um hambúrguerzinho, tomar a porra da minha Edinger, e é isso aí. Foda-se. E as guri. Tamo junto. Não dominando. De certa forma, agrediu. Tomar um Milk Moo, andar de Harley, é isso aí, irmão. Meu sonho, todo meu trabalho político almeja uma coisa só: a libertação do povo da política. Eu não quero que você pense em política, não. Eu quero que essa vida seja tão boa que você simplesmente não saiba nem o nome do presidente. É isso. I have a dream. Ibalave que mandou R$10. Valeu, Pardo. Vou puxar o carro. Boa noite, meu querido. Agradecer por motivar a escrever. Acabou que eu decidi escrever uns roteiros pro YouTube. Irei começar a editar amanhã e sim, eu sou esse tipo de homem. Meus parabéns, meu nobre. Manda, assim que o vídeo estiver pronto, manda pra mim que eu vou reagir e ajudar a divulgar, irmão. Tamo junto. Meus parabéns, cara. Meus parabéns. Tamo junto. Foda, fico feliz por você, cara. Espero que seu hobby gere frutos. Tamo junto. Achei que era o fim da Sexta República? Não, a Sexta República é um passo para esse fim, em que todo brasileiro voltará a ser um norme, beleza? Eu quero que vocês comam picanha de qualidade, e é isso, a vida é boa. E que, por exemplo, o desenvolvimento econômico de Cuba é, em alguma medida, dominar eles. Não, mas Sim, veja, claro que Cuba é. é um país de 10 milhões de habitantes pequeno. É claro que a capacidade de Cuba em si, desenvolver suas forças produtivas numa situação de ser... Podcast só de áudio é uma boa hoje em dia? Sim, claro que é, irmão. Bom pra caralho, as pessoas escutam. Principalmente se é publicar no Substack.
porque é mais fácil acesso do que Spotify. As pessoas compartilham muito mais podcasts dentro do Substack do que compartilham pelo Spotify, sabe? Spotify é horrível pra você divulgar um podcast. É que nem Twitch, é uma bosta. Então, você tem que puxar público de fora. Então, se for publicar um podcast, publica no Spotify e no Substack também. Não tô falando pra você não publicar no Spotify. Mas faça as duas plataformas. É pequena. Agora veja, liberdade tem seu custo, né? Conseguir emancipar um país significa enfrentar o imperialismo. E o imperialismo é isso. A vida é dura, Charles. Não, eu gostaria muito que a gente conseguisse transformar o Brasil do norte a sul, resolver os problemas da classe trabalhadora, resolver a fome, resolver o problema da mobilidade urbana, sem ser tiro porra de bomba. Eu gostaria. Mas a realidade latino-americana, a realidade brasileira não é essa. Repetindo mais uma vez. Jogo lá, vai lá, faz o comício da Central do Brasil, defende as reformas de base. Vem um golpe de Estado que dura 21 anos e a frota dos Estados Unidos estava estacionado aqui na costa brasileira, pronto para invadir se tivesse resistência. E aí? Eu só queria também pedir um... Eu ia perguntar, na verdade, o que propõe? O que vocês propõem? Tipo, se a revolução não vai funcionar, o que vocês propõem? Aquilo que já melhorou o Brasil. Tá bom agora? Mas tá melhor que antes. Tá bem melhor que antes. Verdade seja dita. Tipo, verdade seja dita. A vida hoje é melhor do que 40 anos atrás. Mas não por muito tempo, porque você já não consegue comprar uma casa, por exemplo. É foda, você trabalha muito mais do que os seus pais trabalhavam, por incrível que pareça. Sabe, porque existe um elemento divertido também. Eu sei que soa pesado, porque a maior parte dos pais de vocês, e os meus inclusos, trabalharam... Basicamente, o trabalho deles envolvia força física. Envolvia fazer algo fisicamente, sabe? Fábrica, cara. A maior parte de vocês trabalha em escritório. Vocês não resolvem problemas fora do horário de serviço? Tipo, você não chega em casa e tá resolvendo o BO no Zap, apesar do teu horário ter acabado? Tipo, você não tem que estar trabalhando. É o tempo todo. Então, tecnicamente, melhor, objetivamente, a nossa geração acaba trabalhando mais do que a geração dos nossos pais, que dava horário, casa. É isso. Então, sabe, a nossa qualidade de vida vem se deteriorando ao longo do tempo e sim, é culpa da financiarização da economia. Dá pra resolver? Dá, mas vai ser difícil. Pior que tá, não fica, já diria o Tiririca, né? Não. É Estado novo, vai voltar o Estado novo. Não. O governo Sadá, olha só, tem uma questão que vocês não estão considerando. A gente pode pensar que existe um risco, por exemplo, a gente defende reformas que são estruturais do capitalismo e isso não vai vir sem uma batalha contra a burguesia. Existe um risco, por exemplo, de um presidente que tome esse processo à frente, ele receba um golpe, a gente tem uma ditadura. Busco leisure maxing. É isso, eu quero topar sapio. Qualquer coisa que mexa no meu tempo de ócio me irrita. Tudo isso pode acontecer, mas numa tentativa de projeto revolucionário, isso também pode acontecer. Não existe... Tem mais chance, na verdade. Inclusive tem mais chance, porque você vai tentar... Porque olha só, uma coisa é a gente tentar reforma dentro do sistema capitalista, onde a gente não vai envolver um problema, por exemplo, global. A nossa economia que está ligada com os Estados Unidos, principalmente, China e etc., União Europeia. Cara, por décadas, os problemas que a Europa vive hoje é diretamente relacionado ao fracasso da social-democracia. Mas, cara, por pelo menos 3 gerações e meia, as coisas foram ótimas. Passou o período de reconstrução do pós-guerra, os boomers tiveram uma vida incrível. Melhor, os boomers tiveram uma vida incrível. E eles não viram a reconstrução no pós-guerra. Eles eram crianças. Então, os boomers viram na sua adolescência e início de vida adulta países incríveis na Europa. A América é a mesma coisa, sabe? Europa Ocidental, tô falando só dos sociais-democratas. E aí? Sabe, a social-democracia funcionou por 60 anos, cara. 3 gerações. 3 gerações e meia aí, sabe? Os millennials viram ainda coisas boas acontecendo até que, tipo, 2008. Boy, estou podre de bebo, mas lhe falo. Evidentemente, acredito que Jones Emanuel adore um pegging, boy. E adora um fist fucking também. E gosta de receber mijada de mulher na boca, vice. Meu Deus do céu, cara. É 3 horas da manhã, rapaziada. Esse é o nível do chat essa hora. Tomando como quase todo boomer paulistano diz, a gente nadava no Tietê. É isso aí. Então funcionou, cara. A social-democracia funcionou bem pra caralho. Até que daí o dinheiro barato acabou, né? Aí começou tudo a colapsar e agora vivemos as ruínas desse sistema maldito. Só que o sistema comunista colapsou 40 anos atrás. Beleza?
a China é fascista. A reforma foi derrotada, mas a sustentabilidade do sistema capitalista, ela ainda garante, por exemplo, condições de projeto econômico, condições de reformas, até porque no próprio neoliberalismo a gente conseguiu o SUS. Né? E o teto de gastos? Tipo, de qualquer maneira vai ter gente reagindo, cara. Mas tem que acabar com o teto de gastos. Então, não, mas o que eu tô dizendo é que se você utilizar... As reformas ainda tem... O que eu estou dizendo é que você pode lutar pelas reformas contra a burguesia, por exemplo, mobilização popular, colocando gente à frente para poder... colocando, por exemplo, no executivo um presidente que não seja um entreguista, como o Lula, por exemplo. Já é o começo. Já colocando um cara desse na presidência, que não seja um neoliberal, um cara que efetivamente lute pra gente acabar com O próprio João Goulart. Não, beleza, mas isso é outro contexto. A Dilma, por exemplo, tomou um golpe neoliberal. Nossa, se a Dilma tomou golpe, meu Deus do céu. Gente, a Dilma foi derrubada atendendo a agenda que o capital queria. É verdade. É mentira que a Dilma caiu porque ela estava fazendo reformas. Eu acho que todo mundo concorda aqui. Dito Então, isso, assim, Charles, uma dúvida. Os golpes militares na América Latina foram, com exceção do golpe contra o Salvador Allende, foram todos contra projetos reformistas. Tinha uma base comunista forte ali. Tinha. Aí no contexto da Guerra Fria. Mas peraí, ô Loconte, teve um golpe na Bolívia em 2019 contra um projeto reformista e não tinha Guerra Fria. Teve agora, a eleição do Equador foi fraudada. O Rafael Correia tá no exílio. Não, o golpe da Bolívia foi revertido um ano depois. Mas teve golpe. Não, teve golpe, beleza. Foi revertido um ano depois. E o projeto de esquerda da Bolívia foi derrotado muito por conta das posições erráticas do próprio Evo Morales, que desestabilizou o país recente. Vai tomar no cu, Fernando. Teve golpe, mas não se manteve. A eleição do Equador, eu não vou entrar nessa discussão agora porque eu não tenho detalhe. Está de pé. Vamos fazer uma pergunta aqui rápida, então. Vamos fazer uma pergunta aqui. A Dilma também tinha. A questão é o seguinte. Mas não compare perto com a Dilma, não? Se a Dilma tivesse 40% de aprovação, ela teria caído? Não. Então a questão é... A questão é o Mas seguinte. não compare perto com a Dilma, não? Se a Dilma tivesse 40% de aprovação, ela teria caído? Não. Então. Caso encerrado. A Dilma era uma bosta, ninguém queria a Dilma. Filho da puta. Então a questão é só fazer a reforma que a gente vai ter golpe. Eu acho que o contexto é diferente. Mesmo porque o que gera a crise Mas política o que fazer quando vier a crise vocês não econômica. respondem isso, né? Porque assim, O que fazer? Tem que enfrentar. Não, é que eu quero citar, mas vamos dialogar. Darcy Ribeiro, no Dilema Latino-Americano, um dos livros clássicos dele, o Darcy Ribeiro faz a seguinte formulação, e veja, o Darcy não era marxista. Qual é a seguinte formulação do Darcy? Projeto reformista na América Latina, para se sustentar, precisa ter como pressuposto métodos revolucionários, dado que o mais tênue reformismo popular e nacionalista na América Latina, a gente não está na França, a gente não está na Austrália, Voloconte, a gente não está na Holanda e tal. Na América Latina, projeto reformista para sustentar tem que ter método revolucionário. Isso é o Darcy dizendo, nos anos 70, inclusive, frente à experiência da Revolução Nacionalista no Peru, do Velasco Alvarado e a experiência no Chile. Historicamente, isso é verdade ou não? Só queria esquecer uma coisa aqui. O João citou o Jacob Gorenda, Combate nas Trevas. O Gorenda, ele faz uma análise, esse livro é muito bom, inclusive. Ele faz uma análise... Provavelmente ele acha problemático, porque o Gorenda faz muitas críticas à luta armada nesse livro, deve ser talvez por conta disso. Crítica ao Pestes. Também, o Gorenda tinha um probleminha ali com Pestes ali, também até meio pessoal ali. 100%. E o Gorenda, nesse livro, ele fala que o Jango poderia ter resistido ao golpe. E assim, gente, eu vou dar uma opinião para vocês, eu não vou atacar moralmente o Jango nesse ponto, porque eu acho que o Jango foi um grande brasileiro, foi um grande defensor da emancipação nacional. A meu ver, de fato, ele poderia ter tentado enfrentar sim o golpe, mas eu acho que... marxista, ele teria enfrentado. Não necessariamente, não necessariamente. Até porque o Jango ele tinha um grande amor pelo Brasil, ele queria evitar uma guerra civil de grandes proporções, e a gente não podia saber o futuro. Eu acho que essa questão de invocar a ditadura futura, os 21 anos, o estado de a violência, que tudo tem que ser condenado, obviamente, a gente não pode ser também engenheiro de obra pronta e pegar o resultado do processo e falar que ele já estava previsto lá no passado. Tanto é que muitos líderes políticos erraram nesse ponto. O próprio Juscelino Kubitschek apoiou o golpe achando que ia ter eleição em 65. Então, assim, eu só acho que a gente tem que Lacerda também. Militares filhos da puta. Evitar esse tipo de coisa. A pergunta é, o Darcy, no livro O Dilema Latino-Americano, ele fala que na América Latina, pelas características do desenvolvimento capitalista dependente, vindo do colonialismo, domínio do imperialismo e tal, propostas reformistas são Realmente, cara, ela parece muito Ian Neves, velho. Sustentam com métodos revolucionários, pegando, inclusive, o exemplo histórico tanto do golpe de 64, porque vamos lembrar, quando veio o golpe de 64, o Darcy defendeu, dar uma lambida de metralhadora, né? A tropa do Olímpio Mora um filho que estava saindo de Juiz de Fora. Né? Então, inclusive, passar o cerol, correto. Então, assim, aí o Loconte vai dizer que isso era autoritarismo. Vê que tristeza, Loconte. Então, se ele começasse a perseguir opositores depois que o regime comunista fosse estabelecido... Mas perseguir golpista é perseguir opositor? Não. Então pode perseguir golpista. Se for golpista, sim, porque não defende o Estado Democrático de Direito. E tal. Perfeito. Então, dito isso, o Darcy tá certo ou tá errado? Quais que são esses métodos revolucionários para possibilitar a reforma? Métodos revolucionários, por exemplo, vem um golpe de Estado, Calma. A pergunta do Darcy, reclama com ele. A pergunta do João. O João está usando o Darcy. Esse livro foi lançado em 74, Pois é, calma, em 2025. Não, mas calma. Não, beleza. Não, você reivindica o testamento do Brizola, do Vargas, que foi destruído. Calma. Não é eu não reivindico o regime do Vargas no contexto histórico. Deixa eu falar. Não é a contexto histórica. Cara, dando brutal. Teve uma tentativa de golpe de Estado ano passado. Ou retrasado. O que a gente fez? Não, mas peraí. Foi efetuado o golpe de Estado? Mas tu quer comparar uma quartelada bolsonarista que tinha como objetivo criar uma GLO para os militares tomarem o governo sem um apoio orgânico de amplos setores da classe dominante com um movimento de baixo para cima? Porque, veja, não teve um golpe de Estado bem sucedido em 2023, dentre outras coisas, porque amplos setores da burguesia estavam com o governo Lula, como a Febraban, e não viam necessidade de um golpe de Estado. Outra coisa bem diferente, a própria Febraban, que condenou o golpe, o bolsonarista do 8 de janeiro, se a gente tivesse um movimento de massas na rua defendendo a estatização do sistema bancário e enquadrar o sistema financeiro brasileiro, essa própria Febraban defenderia um golpe de Estado. E eu tô perguntando pela quinta vez para vocês,
para vocês como é que a gente defende isso. Porque, repare, a burguesia, no mundo inteiro, mas particularmente na América Latina, ela não gosta de democracia e legalidade. Ela gosta de protocolo eleitoral, enquanto o protocolo eleitoral não interfere nos seus interesses. Num dia que a gente tiver, vamos imaginar, Frederico Crepe, presidente do Brasil, nacionalista, trabalhista... O Jorge vai ser vista. A porra toda. Aí ele começa a aplicar o projeto dele. Veja, vai dar uma semana, vai começar uma articulação golpista, tanto de baixo, com grupos paramilitares, com não sei o que, sabotagem. Não necessariamente. Não necessariamente, então vai ser... Loconte, então vai ser... O Barba tá no poder. É isso aí. Os guri. É o primeiro caso na história da humanidade que a burguesia vai perder poder político, poder econômico, sem lutar por todos os meios necessários. Vai lutar, mas não necessariamente métodos golpistas. É isso mesmo? Ah, é um sim carinhoso. Não, Eles operam na lógica de que os militares vão fazer alguma coisa, sabe? Que os militares vão sair da caserna. Tipo, enquanto nada atingir os militares, eles não vão fazer nada. Tadinhos, cara. Eles vivem em outro mundo mesmo. Militar só quer mamar, pô. Vai lá, o que a Febraban vai fazer para convencer os militares de darem um golpe se o regime estabelecido não meter a mão no bolso dos milico? A Sexta República inteira foi construída em cima de não encosta no milico. Militar só quer pintar meio fio, pô. Ele tá falando aqui, ó, todo projeto de reforma vai ser derrotado via golpe. Pô, então, gente, eu não falei que vai ser derrotado, eu falei que vai ter... Mas quem negou isso? Alguém aqui nega que vai ter reação? É isso que eu tô perguntando. É claro que vai ter reação. É claro que vai ter reação. Como é que vai ser a reação? Em 2002, 2002 foi Lula versus José Serra, né? Em 2002? Foi. A burguesia apoiou quem? José Serra. E o Lula teve 8 anos de sequência que a gente... Uma parte da burguesia apoiou o Lula, né, inclusive. Não, mas naquele momento... O José Serra, qual era o interesse entre José Serra e Lula, que defendia aumento dos gastos públicos, a burguesia ficou com José Serra. Lula teve muitos problemas, a gente critica muito ele, mas o mínimo que ele conseguiu fazer com um certo apoio popular. Ele tá defendendo que Lula é reformista, é isso mesmo? Não. Olha só. Na verdade... Lula é objetivamente Lula é reformista? óbvio. Lula é reformista? Quanto eu discordo. O Lula é reformista? Reformista não. A partir do momento que o Lula faz alguma Lula reforma... não liberalzão é reformista? Lula neoliberal. E essa é a deixa pra gente puxar o carro.